gerente, consultor, planejador financeiro e assessor de investimento. Legal. Quais são as diferenças? Principalmente porque a Eu Me Banco, né? Para quem não conhece, é realmente incrível a capacitação que eles fazem para as pessoas que trabalham no mercado financeiro estarem cada vez mais preparadas para atender o investidor, né? Obrigado então, pelas palavras. Fala um pouquinho, acho que dessas 4, As pessoas porque as que pessoas trabalham, não entendam. que querem entendem. trabalhar ou Legal. que querem também voltar, né? Exato. Eu acredito que entender a estrutura do mercado, acho que todo mundo que hoje quer entrar no mercado, antes de falar, pô, eu quero entrar, você tem que entender minimamente. Tem muita fonte de informação hoje para ele saber o que uma tesouraria de um banco faz, o que uma research faz, o que a asset faz, o que é um IB, o que é um corporate banking. Eu vejo que muita gente está no mercado financeiro, só olha ali para a camada que trabalha e não se preocupa muito no que está por trás, né? Quando a gente fala dessa divisão dos distribuidores, o gerente de relacionamento, ele é aquela pessoa que cuida geralmente do banking, que é a demanda de conta, é a rotina mesmo do cliente no que diz respeito à vida dele. Envolve cartões, envolve seguro, o cara viaja, faz uma operação de câmbio, manda remessa, enfim. E a gente tem ali gerente de relacionamento e tem ali na mesma função, só que com uma nomenclatura diferente que é o banker, quando a gente fala do segmento low ou então do private mesmo, que na verdade é o mesmo trabalho, só que é um trabalho que ele acaba sendo mais customizado porque tem menos clientes na carteira, basicamente. Só que ele cuida do banking, né? Quando a gente fala de especialista em investimentos, assessor ou advisor, quando ele trabalha em banco, geralmente ele trabalha em parceria com o gerente de relacionamento, cuidando estrategicamente ali da alocação. Então, põe a montagem do portfólio do cliente, acompanhamento para alguma dúvida diária sobre uma decisão desse cliente investidor. Então ele cuida totalmente de investimentos, enquanto o gerente cuida da parte conta, né? Então são complementares. Quando a gente fala do assessor autônomo, do agente, antigo AI, que hoje é assessor de investimentos, e ele não é vinculado a uma instituição financeira, né? E sim a um banco corretor, e sim aos escritórios que são comumente chamados de B2B, né? Então você tem ali uma XP Inc., um BTG, um Modal, um Safra, um Guide, que tem ali a corretora, que atende o cliente final, no formato B2C, e tem o B2B, que é um intermediário e que tem um escritório, e esses distribuidores são AI, que são assessores independentes, autônomos independentes, que eles distribuem também produtos de uma casa, como a Bruna colocou, ainda, né, Bru? Ainda com a obrigatoriedade de representar uma casa apenas. Tem essa questão de exclusividade. E eles podem indicar produto, o antigo AI, o assessor de investimento, porque eu acho que essa é a maior dúvida, né, das pessoas. O quanto que um gerente pode indicar determinado produto, e até para quem trabalha. O Marco comentou sobre essa questão de meta, né? O gerente de relacionamento que te passa consórcio. No final do mês ele sempre te liga para te passar aquele consórcio que não faz sentido. A gente vê que assim, né? Aqui, um português assim, bem claro, reto. Tem a questão, obviamente, ali trazendo antes assim, a CVM, você pode ser um consultor autônomo, vinculado ali, se tira um CEA, se vincula a CVM, e você é um consultor autônomo, você pode tirar um CFP para planejar e trabalhar de maneira também independente como planejador financeiro. Você pode se vincular a alguma instituição, ou você pode simplesmente fazer sua carreira solo. Mas assim, no final do dia, a gente acaba que sendo bastante objetivo, a atividade de diferentes modos, elas atendem o cliente da mesma forma, que é dando direcionamento. Então, o assessor de investimentos, ele na teoria ele não poderia fazer a recomendação, mas ele é a ponta, ele é na estrutura ali quem está dando a cara para o cliente, e onde está o vínculo de confiança desse cliente com o escritório. Então, eu acredito que, sendo bastante pé no chão e realista, é uma coisa velada, no final todo mundo tem esse papel de condução com o cliente, então eles são influenciadores na tomada de decisão, né? Planejador financeiro e consultor CVM, a gente vê ainda um mercado incipiente, até por conta da cultura. Você trouxe bem, o brasileiro nós temos 6 milhões de CPFs agora batendo na bolsa, para um país de 220 milhões de pessoas, tem muito ainda o que crescer. E a cultura de investir, a cultura de educação nossa, ela ainda é muito, muito arcaica. Estamos começando. Você pega para o mercado norte-americano, maduro que o planejador, o consultor lá no advisor, no papel do mercado deles ali, é uma profissão que ela é ultra
assim, bacana, ela é promissora, muita gente... E as pessoas pagam, né? Isso veio do conceito dos Estados Unidos, pagar, né? É aí que tá o peso. Aqui no Brasil... Paga um percentual lá, pessoal. Eles pagam um percentual para a pessoa ajudar ali a investir. Então, o nível de confiança, né, que tem ali, a preparação... Nesse ponto entra, por exemplo, as pessoas que eu conheci próximas, que eram consultores CVM, planejadores, eles têm essa dificuldade, porque ele vai atender um cliente investidor, só que no final do mês ele tem que gerar um boleto. E a pessoa é totalmente viés, assim, é uma coisa psicológica. Ela tem o capital dela alocado ali no Itaú, na XP, ela tem ali o valor que ela está vendo, o valor está ali disponível, investiu tanto, tem tanto, e ela não está vendo o que é corretagem, ela não está vendo o que é taxa de performance, não está vendo nada. Então ela está vendo o valor líquido e está ótimo. Na cabeça dela, estou só ganhando. Quando um planejador vem e faz o trabalho, que de repente entrega um resultado melhor do que a alocação feita pela casa no qual esse cliente tem relacionamento, ele não percebe o valor que ele tem que pagar um boleto. Dói no bolso dele pagar aquele boleto independente. Não, estou pagando para alguém, cuidar do meu dinheiro. E eu vejo que as pessoas que trabalhavam, que mudaram para o mercado formal, elas deixaram porque elas sofriam com isso. Que as pessoas elas sentiam realmente um sentimento de perda quando ela sentia a dor da perda quando elas tinham que pagar um boleto e não quando elas viam, de repente, ali o valor já final na corretora dela, no banco dela. É muito psicológico isso daí, né? Então, no final do dia, a gente vê que tanto o assessor... Prefiro que o custo seja diluído do que eu ter que pagar um boleto fixo ali. Prefiro não ver, assim, o que dói é eu ver, né? Então, aquela coisa que os olhos não veem, o coração não sente. E aí a gente vê que é uma atividade que ela é muito incipiente, acho que ela é promissora, mas, na minha opinião, tem um longo espaço ainda para esses profissionais se firmarem. Acho que até mesmo muitos de que começaram carreira como independentes, seja consultor CVM ou planejadores, acabaram que migraram para escritórios, migraram para boutiques, migraram para ambientes em que eles tinham ali alguma estrutura maior, porque lidar sozinho nesse ambiente que nós temos hoje de indústria de distribuição é bem difícil. Entendi. É bem difícil. É bem complicado. E falando nessa questão de assessores, né? Teve um crescimento muito grande de assessores. Eu acho que tem até um ponto. Os consultores, eles conseguem trabalhar de uma forma mais clara, né? Porque ele pode indicar, ele desenha toda a estrutura ali do cliente e ele não tem o conflito de interesses. Com certeza. Ele consegue fazer isso. E acho que essa é a luta dos assessores de investimentos, né? Porque eu vou até trazer para a gente já entrar na polêmica, a gente vai depois só um pouquinho pro comercial e depois a gente solta a bomba. Mas eu lembro muito bem, eu não tinha noção disso quando eu trabalho ainda, né, com internacional, e eu queria colocar um fundo internacional para distribuir, administrar aqui no Brasil. E eu comecei a descobrir que se alguém administrasse, se uma empresa X, eu não vou falar nomes, mas se uma empresa X administrasse, a Y não ia distribuir porque o outro não gosta. E daí você fala, poxa, eu tenho um produto tão bom e eu tenho uma briga de mercado que quem sai perdendo é o cliente. Hoje tem um movimento que eu acredito que está bastante acelerado de comoditização de produtos, né? Hoje, eu lembro na época de banco, tinha alguns fundos assim, vou usar um exemplo aqui da casa do Safra, quando era Safra, que, tinha o fundo no Galileu, ali foi premiado muitos anos e, abriu ali para os cotistas, nem era para novos cotistas, para que cotistas colocarem aquele alvoroço. Hoje você vê fundos que antigamente tinham ali ticket de ingresso muito maior, acessíveis em fundos parecidos, fundos semelhantes. Então, hoje o produto ele é muito parecido com de uma casa para outra. Claro que isso conta, mas o institucional, ele olha na vírgula, 0,1. Acho que o cliente, pessoa física, ele não olha tanto a fundo na unha, né? E claro que vai olhar a rentabilidade, mas ele olha principalmente ali a proximidade, como que é claro, transparente, como ficou assim para ele organizado de repente a gestão quando na mão desse distribuidor. Mas sem dúvida, assim, a questão acho que dessa evolução de mercado, ela está trazendo para o cliente final é muito interessante, porque ele nunca teve tanta alternativa como ele tem hoje. É verdade. O cliente final é uma era bacana. É uma era bacana.